Êxodo 16, o versículo 1 diz assim: partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Pai, nós te louvamos, meu Pai, nesta hora, porque a tua palavra é bendita e santa. Nós te glorificamos porque tu és bom, tu és santo, tu és maravilhoso. Nós pedimos a ti agora, ó Pai, que o Senhor continue nos visitando, como fez no período de louvor. Que o Senhor continue falando com cada vida. Que tu manifesta aqui a tua unção e poder. Que a tua misericórdia venha verdadeiramente sobre todos nós. E que saiamos daqui desta noite, Pai amado, abençoados, visitados pelo Senhor. Senhor, realiza algo maravilhoso em nossas vidas. Nós precisamos demais do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a suplantar. Ajuda-nos, ó Pai, a vencer. Pai amado, leva-nos, Senhor, a experiências novas, maravilhosas e abençoadoras. Sê conosco no nome de Jesus. Queridos, nós estamos vivendo uma etapa diferente nas nossas vidas. Quem imaginava, algum tempo atrás, que a gente estaria no dia 7 de junho de 2020, no templo da 10ª igreja, cada um com uma máscara? Imaginou? Imaginou lá em setembro do ano passado, alguém falar, atenção, se prepare, porque na ceia de junho todo mundo vai estar de máscara. Não. Ninguém imaginava isso. Ninguém pensava dessa maneira. E nem poderia pensar. Então nós estamos vivendo um tempo de mudança. O nosso tempo é diferente. A situação na qual vivemos não é simples. Porém, a Bíblia nos assevera que somos vencedores, amém? Mas vivemos um momento, para amenizar a situação, eu diria, diferente. Agora, isso aqui vai passar. Eu estava dizendo há pouco ali, para Thaís, para Sirlei, isso vai passar. Tudo passa. As coisas boas também passam, imagina as ruins, passam. Então nós teremos em breve um período que estaremos vivenciando um tempo depois da pandemia. Quem sabe com algumas pessoas ainda sendo infectadas, porém muito menos, né? Hoje, as estatísticas são fortes. De repente, não é tudo isso também que é anunciado. Mas é fato que tem gente doente, né, morrendo, não temos como negar. Isso vai diminuindo. Mas hoje, essa pandemia afetou a vida espiritual das pessoas. As pessoas não têm podido servir a Deus como servia, pelo menos nesse momento. Então a vida espiritual foi tocada. É impressionante, isso aconteceu. Essa pandemia afetou a saúde, como eu disse, pessoas ficaram doentes, algumas morreram, muitas. Isso é ruim, afetou a saúde das pessoas. Essa pandemia afetou a política. As pessoas não se entendem. O maior país do mundo, que tem inclusive eleição esse ano para presidente da República, Estados Unidos da América, então, está vivendo um tempo difícil. E ainda, para piorar, vem um racismo inexplicável, né? Umas atitudes que ninguém compreende. Então, eu estava vendo noticiário hoje à tarde, o mundo inteiro, gente da rua, ali protestando. A política no Brasil é incompreensível. Eu não consigo entender porque tantos problemas com a política. Nós tivemos uma época do Brasil que os presidentes eram acusados com coisas gravíssimas.
gravíssimas. Hoje não tem nada grave. Hoje tem um presidente temperamental, fala bastante, porém honesto. Até onde sabemos, ele foi deputado estadual por 2 anos no Rio de Janeiro e depois foi deputado federal por 28 anos. Ninguém nunca soube nada e agora está presidindo o Brasil há 1 ano e meio. Mas o país está com uma conturbação terrível. Hoje, gente na rua, gente defendendo de um lado, defendendo... O que eu pensei? Essa pandemia afetou a política. A política está aí. E está afetando de uma maneira muito forte a economia. A Thaís estava me contando, no Hospital Paraná, um hospital particular, 120 pessoas, né, demitidas. Aí eu falei para ela, puxa, mas ali é uma atividade essencial. E mesmo assim tivemos a demissão de 120 pessoas. Muitas firmas fechando. Eu estava assistindo um jornal na sexta e alguém da Associação Comercial em Curitiba dizendo que 1/3 dos restaurantes no Paraná estava fechando, ou fechado. Então, empresas e mais empresas não conseguindo sobreviver. A economia está muito afetada. Agora, como é que vai ser depois? O que eu quero conversar com vocês nessa noite é depois. O que vai acontecer? O que devemos fazer? Como devemos reagir, ou deveremos reagir diante daquilo que estará à nossa frente? Nós não podemos esquecer que temos um Deus grande e forte conosco. Nós não podemos esquecer também que temos inúmeras promessas bíblicas que nos abençoam. Mas não podemos ignorar que o mundo está afetado, né? O produto interno bruto do mundo deverá ter uma queda acima de 5%, talvez 6% no mundo. Isso é gravíssimo. O Brasil, mais do que isso, a previsão. Então, eu quero tratar desse assunto nessa noite. Esse versículo que eu li, irmãos, é um divisor do povo hebreu, da vida do povo hebreu. O povo hebreu, que chegaram em 76 pessoas ali no Egito, e depois se tornou uma multidão, mais de 600 mil homens saíram do Egito. E aquele povo saiu do Egito porque Deus tirou aquele povo do Egito. Deus agiu de uma maneira poderosa e Deus retirou aquele povo, quando tudo indicava que aquele povo não sairia do Egito. O Egito era o principal país à época, um exército forte, um rei absolutamente exaltado, imaginava que era uma divindade. E ali aconteceu uma coisa parecida com o que estamos acontecendo, mas numa dimensão maior. Não podemos dizer que lá houve uma pandemia, porque 12 pragas surgiram, que afetam o Egito e afeta quem estava próximo. Uma situação grave, Deus interveio em favor do seu povo, especialmente na última praga. Deus não permite a morte dos primogênitos dos hebreus. E aquele povo sai do Egito. E ao sair do Egito, passa o Mar Vermelho de uma maneira miraculosa, maravilhosa. Depois que passaram o Mar Vermelho, a Bíblia diz que Moisés cantou um cântico de vitória. Miriam cantou e dançou. Mas agora, o versículo que eu li, eles estavam no deserto. Já fazia mais de mês que eles tinham entrado ali. Eles estavam próximo do Sinai, mas ainda não tinham chegado ali. Deus tinha um propósito naquele monte de revelar coisas a Moisés. Estava ali no deserto de Sim, diz a palavra. Era um momento diferente. Aquele povo tinha aprendido a viver no Egito. Tinha vivido naquele país por mais de 400 anos. Aquele povo tinha uma vida diferente. Apesar de se tornar escravos com o passar do tempo, aquele povo tinha emprego, produzia, comprava, vendia, comia.
tinha terra para plantar. Agora, de repente, eles chegaram no deserto. Houve a festa da vitória, passaram o mar, o inimigo não conseguiu fazê-lo. Aquele povo passa o mar. Mas, de repente, um olhou para o outro e falou: estamos no deserto. Aqui é quente demais de dia e frio demais à noite. Aqui não dá para plantar, não dá para colher, não dá para ter uma empresa, não dá para ter nada. Como é que vai ser aqui? Aí, como as pessoas dizem, caiu a ficha. É o versículo que nós lemos. Estava ali, depois que saiu do Egito, estava naquele lugar. Eu ministrei a primeira parte dessa mensagem de manhã. Eu queria ministrar a segunda parte agora. Diga assim: o mundo pós-pandemia. Eu quero tratar do mundo pós-pandemia, depois da pandemia. Como deveremos agir e reagir? O que deveremos fazer? Qual deve ser o nosso processo? Agora, eu quero ministrar nessa noite a parte 2 desse tema. É uma continuidade, porém, analisando uma questão agora mais pessoal. Aquela outra ali foi uma questão de todo mundo, o que fazer, era mais a questão da nação. Agora eu quero tratar mais a questão da gente mesmo. O que deveremos fazer no mundo pós-pandemia? Vamos lá. O mundo pós-pandemia, em primeiro lugar, diga assim: exigirá um novo equilíbrio emocional. Olha o versículo 1 do capítulo 17. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, agora saíram daquele local, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor. Eles iam parando, fazia tenda, colocava ali as pessoas, tinha os locais para buscar a Deus. Segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Depois daquele primeiro momento, naquele capítulo 16, o povo chegou e tinha ficado bravo com Moisés, dizendo: nós queremos comida. Lá no Egito tinha carnes com panelas, mas vocês eram escravos, mas nós tínhamos comida. E Deus mandou o maná, eu ministrei de manhã, e mandou codornas, isso eu falei de manhã. Mas agora, o povo sai daquele lugar e chega em Refidim. Estava muito próximo de Deus trabalhar a vida de Moisés e trazer uma nova experiência de vida religiosa. Deus daria a lei para Moisés e toda a instrução religiosa e também leis na vida civil do povo. Mas ainda não tinha chegado aquele momento. E chega lá, não tem água. Cadê a água? Tem rio. Deserto é complicado ter água, não é? Não tem rio, a situação era complicada. E Deus ia tirar a água da rocha. Mas naquele primeiro momento, o povo entra numa dificuldade muito grande. O que esse versículo aponta? Que aquele povo tinha que ter um equilíbrio emocional. Quando estava no Egito, eles tinham que se equilibrar emocionalmente para não complicar a própria vida. Mas agora eles tinham que buscar de novo. E talvez numa dimensão diferente, um equilíbrio emocional. Cada lugar que eles chegavam continuava sendo deserto. Deus queria colocar o povo na terra prometida, mas não deu para fazer isso, porque os espias, na sua maioria, foram muito incrédulos. Então aquele povo ficaria 40 anos no deserto. 40 anos um olhando para o outro, sem plantar, sem colher. O trabalho era pegar o maná toda manhã, pegar ali codorna, buscar alguma alternativa para o sustento, contando sempre com a bênção de Deus. Mas aquele povo no Egito, cada um tinha a sua casa, tinha a sua vida, se encontravam de vez em quando, mas ali não, agora eles passaram a viver junto, cada um com uma tenda, todo mundo junto, todo junto e cada um com uma crise pessoal e coletiva também. Cadê a comida? Cadê a água? Cadê o rio? Como é que nós vamos fazer? Então,
precisava de um novo equilíbrio emocional. Eles precisavam de um trabalho psicológico forte. E havia ali Moisés, homem de Deus. Moisés, homem de Deus. Arão também, homem de Deus. Mas Arão não tinha a mesma intimidade com Deus que Moisés tinha. E ele vai fazer mais à frente um bezerro de ouro atendendo o povo. Mas mesmo assim era uma pessoa diferenciada. Agora Moisés, homem de Deus. E Moisés tinha que conduzir aquela multidão e todo mundo junto. Todo mundo vivenciando um momento diferente. Não mais escravo, porém num lugar que tinha muita carência, incluindo a água para beber. Um equilíbrio emocional. Queridos, nós vamos precisar, no mundo pós-pandemia, de um novo equilíbrio emocional. Se a gente tem um equilíbrio bom na vida emocional, nós vamos ter que buscar isso. Porque, em razão especialmente da crise financeira, provavelmente as famílias não terão a mesma situação que tinha durante algum tempo. Isso vai mudando depois, vai melhorando. Mas logo depois desse período, a economia do Brasil e do mundo muito afetada, gente perdendo o emprego, é muito difícil perder o emprego. Quando alguém perde o emprego numa fase como essa, não consegue outro, porque todo mundo está demitindo, isso é muito difícil. E quando passa isso, o que fazer? Nós que conhecemos a Deus, nós temos que manter o nosso equilíbrio emocional. Nós não podemos perder esse equilíbrio. Nós precisamos buscar de Deus uma convicção de que o Senhor é por nós, de que Ele não vai nos abandonar. E não irá mesmo. Se você entrar em desespero, você enlouquece. E você vai abalando a tua própria fé. Então não vale a pena ter essa reação. Se você mudar de país, o outro país também entrou em crise. Tem época que um país tem uma crise, né, tem um problema sério, aí alguém muda de país, mas agora não dá para mudar. Porque o outro tem os problemas semelhantes, talvez piores, problemas piores do que o do nosso. Equilíbrio. Nós precisamos nos equilibrar. Nós precisamos ter a mente e o coração dominados pelo Senhor. Nós precisamos entender que o mesmo Deus que cuidou de nós até aqui, Ele continuará a fazê-lo. Porque Ele é Deus, Ele continua nos amando, Ele continua cuidando de nós e Ele vai entrar com providência. Mas cabe a nós não entrarmos em desespero, olharmos para os céus e dizer: o Senhor é comigo e eu terei vitória. Aplauda o Senhor. Uma nova inteligência, uma nova reação, um novo pensar, nós precisaremos disso. Um mundo pós-pandemia, segundo lugar, diga assim, exigirá uma nova relação conjugal. No capítulo 18, versículo 5, nós vemos: veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste. A Moisés no deserto, onde se achava acampado, junto ao monte de Deus. Aqui no capítulo 18, Moisés já estava junto ao monte. Aí o Jetro chegou lá e levou a mulher. Quando Moisés saiu do Egito fugindo, ele vai, se casa e ele se torna pastor de ovelha, e Deus estava preparando ele para esse momento. E ele tem 2 filhos naquele casamento. Agora, ele vai ali, tira o povo, Deus mandou, e ele vai para o deserto, onde depois desse tempo aqui, quase 1 ano já tinha passado, chega o Jetro. Tudo bem, Moisés? Tudo bem. Vim trazer a tua mulher e teus filhos. E o que ele estava indicando? Eu estava pensando sobre isso. Moisés e cada um tinha que, naquele momento, pensar numa nova fase na vida conjugal. Até então, Moisés era pastor de ovelhas, vivia na casa e tinha uma vida boa. Ele tinha que preocupar com ovelhas, literalmente falando. Agora ele tinha um povo com tendência à rebeldia. Muitos querendo fazer um ídolo, para o ídolo ajudá-los a voltar. Eles tinham pego muita religiosidade do Egito. E Moisés vai ter a sua família, mas os demais que ali estavam
tinham que aprender a viver muito junto com a família, porque no Egito eles saíam para trabalhar e voltavam no final do dia. Agora, eles estavam o tempo todo juntos. Eles tinham que aprender a viver juntos. Não só Moisés recebeu a sua mulher para viver ali, e foi bom para Moisés, penso eu, mas os demais que ali estavam tinham que aprender uma nova vida, tinham que viver juntos ali o tempo todo. O casal acordava de manhã, olhava um para o outro, falou, tudo bem, vamos pegar o maná. Pegou o maná, vamos buscar água ali, vamos fazer, e depois vamos ficar juntos. As pessoas tinham que aprender a viver juntos. Eles tinham que aprender uma relação conjugal muito diferente daquela que eles tinham no Egito. No Egito tinha uma vida como a maioria do mundo tem. A pessoa sai e volta ali, não. Normalmente estava junto, na mesma tenda. Então, o momento não era simples. Eles tinham que ter uma nova relação conjugal. Não poderia ser a mesma que estiveram no passado. Eles tinham que estar juntos agora e um entender mais o outro. Um lugar muito quente de dia, muito frio à noite. Um lugar complicado. Porém, Deus tinha um propósito de trabalhar a vida daquele povo ali. Era um novo momento para eles. Era uma fase diferente. Tinha problemas diferentes, necessidades diferentes. Mas eles tinham que conviver bem. Tinham que conviver. Queridos, essa fase que nós estamos passando tem ensinado a cada um de nós algo essencial. Precisamos viver uma vida conjugal diferente. Aqueles que são casados precisam saber disso. Porque, querendo ou não, as pessoas estão ficando mais juntas. Agora já está saindo para o trabalho. Houve um tempo que ficou todo mundo em casa, né? Agora sai, mas esse isolamento atinge, as pessoas estão mais juntas. E segundo estatística, está havendo muita briga. Separação mais de 20%, comparado nos primeiros meses do ano passado. Briga de casais aumentou muito. Porque as pessoas não estavam tão acostumadas a estarem juntas demais. Aí começa ali, cada uma tentando impor o seu modo de pensar, de fazer, o seu cuidado com a casa. E tudo isso leva a pensarmos que a gente precisa de uma nova relação. E na pós-pandemia, mais ainda. Porque estamos vivendo esse momento, mas depois... Conforme eu disse na introdução dessa mensagem, teremos crise na economia, crise na política, crise, é muita crise. E as crises lá fora atingem a gente na igreja e atingem as famílias. O mundo, com as suas crises, é fato que as pessoas são afetadas. Então a vida conjugal agora vai exigir, especialmente após pandemia, uma nova relação. É necessário ajustes nessa vida conjugal. É necessário que nós olhemos para o outro e vejamos aquela pessoa que Deus nos deu como companheiro ou companheira, como um parceiro na luta, não como adversário. Que nós possamos entender que precisamos muito mais da pessoa que Deus nos deu. Que essa pessoa é valiosa. Que essa pessoa esteve conosco lá atrás, quando tudo estava melhor. Que essa pessoa está passando esse momento da pandemia e depois da pandemia a gente tem que valorizar mais, mas vai ter que aprender a viver mais juntos do que vive hoje. Você tem que pensar, a tua vida conjugal, ela será diferente. Ela será diferente. Eu dizia de manhã, e falei num culto de quarta, quando aquele atleta, o Messi, né, ele disse que o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Parece um exagero, né? Ele falou, nada vai ser igual, porque o mundo sentiu ali um turbilhão de coisas acontecendo. E o que nós vamos fazer? Você vai largar da tua mulher? Você vai largar do teu marido? Você vai fugir de casa? Vai para outro? Não.
é o momento de ter uma nova relação e valorizar sobremodo a pessoa que Deus nos deu e viver bem nesse sentido. Nós precisamos disso. Nós precisamos entender isso. Essa vida conjugal que nós estamos aprendendo a viver será melhor se a gente souber viver bem essa vida. Se a gente souber colher as coisas boas um dos outros. A tendência do ser humano é observar as coisas ruins. Nós precisamos olhar coisas boas. E todo mundo as tem, principalmente nós que estamos na casa do Senhor. Vivam uma nova vida conjugal. Amém? O mundo pós-pandemia, diga assim, exigirá um novo relacionamento coletivo. Olha o versículo 17, diz assim, o sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo. Pois isto é pesado demais para você, tu só não o podes fazer. Moisés agora estava liderando aquele povo e ele era gente demais e ele queria resolver todos os problemas, ele queria julgar todas as causas. Então, o Jetro tinha ido ali levar a esposa, os filhos, e ele ficou um tempo, e Jetro era um homem sábio. E ele falou, Moisés, você agora tem que mudar a relação coletiva, e você tem que mudar isso. Porque agora o povo vai estar junto, e quando o povo está junto, surgem problemas, surgem dificuldades que eles não vivenciaram no passado. Então, você não vai conseguir julgar todo mundo, Moisés. Você vai ter que fazer chefes de 100, 50, 10. Você vai ter que estabelecer líderes, e cada um terá uma incumbência, e eles terão apenas os problemas maiores para você resolver. Na verdade, Deus estava trabalhando ali um novo relacionamento da população. Ele queria que aquele povo hebreu tivesse uma relação boa, a despeito de estar num deserto. Ele queria que aquele povo hebreu vivesse bem, apesar de que a vida financeira não era como no passado, e a vida social era muito mais complicada em razão de estar muito juntos. O relacionamento era difícil. E Deus estava ensinando a Moisés como fazer para melhorar aquele relacionamento. Nós precisamos pensar nisso, isso é uma coisa importante. Moisés tinha que trazer uma nova abordagem ali, na relação, um novo cuidado com o povo, e levar aquele povo a uma nova comunhão, levar aquele povo a viver um outro momento. Queridos, pós-pandemia, nós teremos um relacionamento diferente, pode ter certeza. Eu estava dizendo numa das divisões de manhã, nós brasileiros gostamos de abraçar, não é verdade? Né? Só o Vinícius que não gosta de abraçar a Cirlei. Não é, Vinícius? Eu brinquei que ele abraça toda hora a Cirlei. Apaixonado. Diz que quem é apaixonado pela mãe vai ser apaixonado pela esposa depois. As pessoas brasileiras gostam de abraçar. Tem país que você vai e a pessoa não te olha no rosto. Tem gente que fala assim, eu vou embora para os Estados Unidos, eu vou para a Inglaterra. Quando a gente está lá, ninguém olha para a gente. Você chegar lá e falar assim, eu sou rico. Não, você é rico, mas você é latino. Então, não vou olhar para você. As pessoas são... Há uma frieza na relação. O Brasil não. O Brasil é um país que as pessoas gostam de se abraçar. E beija. Tem lugar que dá um beijinho, como é aqui no Paraná. Em São Paulo dá 2 beijinhos. Tem lugar que dá 3 beijos um no outro. Né? Então, o povo gosta de abraçar, de estar junto. Entendeu? É algo... E esse relacionamento coletivo vai mudar, pelo menos durante algum tempo, eu não sei. Será que as pessoas não terão medo de tocar uma na outra ou ser tocada? E isso não afeta a relação? Se uma pessoa aproximar para abraçar a outra, não abraça não, que eu acho que eu estou com a pandemia, mas na verdade ele não quer pegar a doença. Eu peguei o vírus. Então as pessoas estão com medo. Esse tempo atrás, assim, no início disso, Luciene e eu estava no mercado, eu encontrei um conhecido. Quando eu cheguei perto, ele falou, estou com gripe. Eu falei, não, estou só perto. Eu cheguei, ele falou,
Agora eu fico imaginando, pós-pandemia, como é que vai ser? A gente estava acostumado, nós estamos aqui, e a gente gostava de estar junto, vai, conversa, toca, pega na mão, brasileiro gosta de pegar na mão, gosta de abraçar, de fazer. E depois disso? No mundo pós-pandemia, nós vamos ter que repensar, porque as pessoas vão estar com medo. O vírus pode ir embora, mas as pessoas continuarão. Será que foi? Será que não chegou outro? Aí a pessoa vai abraçar, não. Então você não gosta mais de mim? Gosto. Essa relação coletiva é algo preocupante. Então, quando a gente pensa no mundo pós-pandemia, nós pensamos, será que daqui em setembro, por exemplo, a gente vai voltar ao que era o ano passado? Não vamos. Não vamos. As pessoas vão ter desconfiança. Olha, a pessoa vai visitar o outro em casa e vai falar, tirou os sapatos. Né? Quando a pessoa chegar na casa do outro, você tem álcool gel. Não, mas você já passou. Não, mas tem ali, lava umas 3 vezes com álcool gel. Depois... As pessoas vão sentar no sofá e quando sair alguém vai pegar aquele outro álcool, vai chegar e passar no sofá. Mas será que ele deve? Isso aí tudo, irmãos, durante algum tempo vai acontecer e a gente tem que se preparar para isso. E a gente vai ter que ter esse novo relacionamento. Moisés ali, Deus deu para Moisés algumas regras. Nós vamos ter que ter regras de relação sem que alguém ofenda o outro. Na igreja também, nós vamos ter que viver bem, ter muita comunhão, amar muito o outro, mas nós vamos ter que entender que o outro que não quer te abraçar não é porque não gosta de você, é porque ficou, no mínimo, assustado com tudo isso que aconteceu. E por estar assustado, a pessoa vai ficar algum tempo nessa situação. Então nós vamos ter que ter novas regras. Vamos chegar, não, eu te amo, você me ama. Eu não toco em você, você não toca em mim, mas nós continuamos a nos amar. A relação da sociedade passará por uma mudança. Mas nós, servos de Deus, vamos ter que ter uma visão ampliada com relação a isso. E entender que Deus vai operar, e que Deus vai agir, e que nós seremos vencedores. Amém? Deixa eu correr um pouquinho para encerrar. O mundo pós-pandemia, parte 2. Diga assim, exigirá um novo cuidado pessoal. O versículo 25 do capítulo 18 diz assim, escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefe de 1.000, de 100, de 50, de 10. Esses julgavam o povo em todo o tempo, a causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgavam eles. Eu voltei a citar essa relação de Moisés, trazendo detalhes agora, porque o que na verdade Deus estava querendo ali, que houvesse um cuidado especial com a vida de cada um. Moisés e toda aquela liderança teria que ensinar aquele povo a viver no deserto e viver em paz. Teria que levar aquele povo a ter cuidados diferenciados daqueles que eles tinham no Egito. Teria que ensinar o povo que de dia é muito quente, então eles teriam que se cuidar com o calor e à noite se preparar para o frio. Teria que ensinar aquele povo a ter um cuidado pessoal na higiene, na questão física do seu corpo, dos exercícios. Moisés teria que passar para aquele povo algo assim, por isso ele precisava de muita gente para ajudar. Ele tinha que se preocupar com a saúde, ele tinha que se preocupar com a nova vida que aquele povo estava vivendo. Então tinha que ter uma nova preocupação sobre tudo aquilo. Era um momento diferente. O povo não podia fazer as mesmas coisas do Egito, mas o povo tinha que ter um cuidado. Pós-pandemia, nós vamos ter que ter um cuidado pessoal diferente. Nós vamos ter que cuidar. Nós precisamos preocupar com a nossa saúde. E nós vamos ter que melhorar a nossa imunidade. Não sou médico não, nem cientista, mas nós vamos precisar melhorar isso. Com exercícios, vamos ter que fazer. Pastor, o crente faz academia? Não sei, tem que fazer alguma coisa. Fazer esteira, caminhada. Nós precisamos cuidar melhor da saúde. Você sabe por que tem morrido muita gente? Porque não cuida da saúde. Quando chega a doença, mata. Se notou aqueles atletas de esporte, alguns pegaram, não morrem, porque eles têm um cuidado.
muitas vezes, a gente cuida da saúde depois que estamos doentes, mas a gente tem que ter uma coisa preventiva. E esse mundo pós-pandemia vai exigir isso de nós, um cuidado pessoal. Você vai ter que se cuidar mais. Você vai ter que cuidar mais da tua vida. Irmão, nós vivemos um tempo que as pessoas não se cuidam. As pessoas não têm grande preocupação com o físico, com a saúde. Mas nós precisamos disso. Nós precisamos exercitar o corpo. Nós precisamos pensar numa alimentação mais saudável. Eu fico pensando, se o mundo tivesse se cuidado, não era um vírus que vem e abala o mundo. Nós precisamos de cuidados. Essa questão da máscara pode incomodar, mas quando você viaja para fora, eu estava dizendo aqui, lá no Japão, o japonês é muito zeloso, muito cuidadoso, é impressionante o cuidado do japonês. E lá, 12 anos atrás, Luciane e eu fomos visitar a igreja. Eu vi todo mundo de máscara. A pessoa, quando pensa que está com uma gripe, ela põe uma máscara. Naquele tempo, avião, muito mais. Mas no aeroporto, na rua também, as pessoas se cuidam, as pessoas lá, eles vivem 100 anos cada um, porque tem uma alimentação, comem muito peixe, comem muita coisa que não faz mal. Eles se cuidam. Então, esse mundo vai estar assustando as pessoas. Mas o que a pessoa tem que fazer? Ter um cuidado diferente, pessoal. Nós precisamos aprender isso. Na igreja cabe ao pastor ensinar isso também. Eu não estou podendo sair muito, né? Eu tenho que me cuidar. Mas eu estou em casa, esteira. Eu faço esteira. Excetuando o dia de jejum, eu faço esteira todos os dias. Estou fazendo, pelo menos isso. Penso em fazer mais coisas. Precisamos cuidar. Eu melhorei a minha alimentação. Estou alimentando diferente. Pastor, o senhor emagreceu? Emagreci sem remédio. A Alexandra me ajudou, lógico, nutricionista. Não tomei um remédio, nada. Eu apenas melhorei a forma. Estou comendo mais frutas, mais legumes, mais verduras, menos carne, menos arroz, menos pão. E emagreci 10 quilos. E estou me sentindo melhor. Mas a gente vai ter que pensar nisso. Nós vamos ter que pensar. Tem pessoa que faz muito exercício, depois come um boi. Né? Então você tem que exercitar o corpo e cuidar com a boca. E nós vamos ter que pensar, nós precisamos ter imunidade, nós precisamos ter uma saúde melhor. E para tanto, no mundo pós-pandemia, nós vamos ter um cuidado pessoal melhor. Você concorda comigo? Amém? Pelo amém aí, ninguém vai fazer isso. O mundo pós-pandemia, para encerrar, quinto e último lugar, diga assim, exigirá uma nova religiosidade. Chegamos ao capítulo 20, 2 e 3, diz assim, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, Deus falando com o povo por meio de Moisés, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Os 10 mandamentos começam aí. Começa aí Deus falando com aquele povo. Atenção, lá no Egito tinha muitos deuses, falsos, obviamente. Mas quando Deus vai dar a lei para Moisés, ele começa tratando da vida religiosa daquele povo. Aquele povo seguia princípios de Abraão, Isaque e Jacó. Aquele povo tivera uma forte influência de José, que era um homem muito temente a Deus. Porém, com o tempo que aquele povo passou no Egito, mais de 400 anos, houve naturalmente uma contaminação com aquela idolatria. Então Deus começa dando a lei, dizendo, sem ídolos, sem falsos deuses, sem imagens, sem nada disso. A partir de agora, vocês têm que ter um relacionamento comigo. Vocês vão ter que passar a ter uma vida comigo. Vocês vão ter que viver comigo. Não terás outros deuses, não terás outro tipo de religião. A religião sou eu. Religião significa religação. É a religação do homem com Deus. Você, eu sou a religião. E aquele povo teve que aprender essa nova religiosidade. Novo conhecimento através dos 10 mandamentos e das demais leis que Deus enviou por meio de Moisés. Ensinou aquele povo a ter um novo temor, temer a Deus de coração. E mais ainda uma nova devoção, algo verdadeiro, algo sincero, algo profundo, algo abençoador. Queridos,
o mundo pós-pandemia vai exigir uma nova religiosidade. Pode ter certeza. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus está cansado da vida religiosa do povo. Pastor, que loucura, tá? Deus cansou da vida religiosa algumas vezes na Bíblia, ali, especialmente no Velho Testamento. Aí veio ali julgamento, nós tivemos o dilúvio, e tivemos ali Deus espalhando o povo pela face da terra, tivemos ali cativeiro da Síria para o Reino do Norte, cativeiro para o Reino do Sul, na Babilônia, e outras coisas ruins. Tudo por quê? Porque a religiosidade se tornou algo apenas tradicional, convencional, e o povo não buscava o Senhor de coração. Interessante, quando Jesus veio à terra, estou concluindo, quando Jesus veio à terra, ele era Deus. Queridos, ninguém discutia que Jesus curava mesmo. Nem os fariseus diziam o contrário. No primeiro momento eles relutavam e depois, por exemplo, só para citar um exemplo, quando Jesus ressuscitou Lázaro, teve testemunhas que estavam ali, inclusive fariseus. E eles viram Lázaro enterrado durante 4 dias. Aí ele ressuscitou. E eles falavam, o que nós vamos fazer? Isso é uma coisa estranha que está acontecendo. Em vez deles se quebrantarem e aceitarem o reinado de Jesus sobre eles decidiram matar Jesus e matar Lázaro também. Vão matar o Lázaro, porque Lázaro é a prova de que ele... É impressionante aquilo, vão matar Lázaro. Como assim matar Lázaro? Não, esse Lázaro aí vai provar que esse homem faz coisas diferentes. Então aquele povo estava despreparado para um... Por isso Jesus foi lá e chamou uns pescadores, coletor de impostos, né? Algumas pessoas ali que tinham uma vida complicada, até um zelote se tornou um apóstolo, mas nenhum sacerdote, nenhum fariseu se tornou um discípulo chegado de Jesus. Jesus trouxe uma nova religiosidade. Ele passou a dizer, olha, eu estou ensinando para você que precisa amar Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, toda a alma e todo o entendimento, e precisa amar o próximo como você ama a si mesmo. Jesus trouxe algo diferente. E Jesus queria que aquelas pessoas se envolvessem nessa nova fase. E agora nós estamos assim. As pessoas estão negociando com Deus. As pessoas dão alguma coisa para Deus esperando receber mais. Nós devemos oferecer para Deus tudo o que podemos, mas com o objetivo de adorá-lo. Nós devemos subir à casa do Senhor para ter uma adoração sincera e verdadeira. Nós precisamos buscar um novo avivamento. Porque no novo avivamento nós vamos tocar em Deus. E quando nós tocarmos em Deus, nós seremos abençoados. Deus cansou da religiosidade. Eu penso que Ele permitiu tudo isso no mundo, que o mundo está abalado, para que os religiosos olhassem para o céu. Nós vamos precisar fazer muito mais do que fizemos. Nós precisaremos ter uma vida religiosa verdadeiramente abençoada, uma vida diferenciada, uma vida que glorifique a Deus. Você vai provar do melhor de Deus. Você vai ter um prazer interior tão profundo. Porque essa igreja aqui, eu vou dizer para você, a 10ª igreja, nós vamos conduzir, e Deus está falando isso, para ser uma igreja muito avivada, muito cheia da presença do Senhor. E nós vamos provar do melhor de Deus para as nossas vidas. Mas nós precisaremos ter os corações quebrantados e voltados para os céus. Você vai provar nesse lugar coisa que jamais imaginou provar. Você vai vivenciar momentos extraordinários neste lugar. Mas você precisará abrir a alma e falar, Senhor, eu quero algo novo para mim. Amém? Vamos ficar de pé e aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Novo equilíbrio emocional, novo relacionamento conjugal, novo relacionamento coletivo, novo cuidado pessoal, nova religiosidade. Deus é conosco, queridos.